né? Então, o manejo, ele está muito ligado a essa condição ancestral ainda. É uma ave que ainda tem uma ancestralidade muito grande. Então, por que às vezes as pessoas, um gaiolinha, tinha um cara que criava, por exemplo, tem um relato aí de um criador de Portugal que cria quase que num porão, né? Não é que ele cria num porão, é que na época reprodutiva... Ampligem, o melhor laboratório do Brasil. Criatório 3 ases e 1 coringa. Psitacídeos de qualidade para você. Laurence Leonardo, sempre apoiando a ornitologia. Ricardo Zílio Renófio, de Neufemas a Papagaio do Congo. Márcio Sala, do Condado das Exóticas, mentorias personalizadas para criadores. Criatório Co. atua como biólogo na abertura de criadores comerciais. Shockmaster, UTAs e chocadeiras de qualidade. BioSupreme, a melhor farinhada do Brasil. RV Birds, Ringnecks e Agapornis, o criatório mais moderno que você vai ver aqui. Grupo Zovet, assessoria para aberturas de criadouros comerciais. Comercial Pena Firme, mais de 3.000 itens para a sua ave. Belas Aves, misturas de sementes selecionadas para todos os tipos de aves. Criadouro Vergani, especialista em ringneck. Criatório Ideal, psitacídeos numa variedade impressionante. E Horizonte Pet Story, semente germinada e muito mais para a sua ave. Pessoal, estamos na cidade de Engenheiro Coelho, São Paulo. Olha só, Parrot Pharma. Mas antes de eu mostrar o nosso querido amigo que está nos recebendo, o Rodrigo, mostra aqui, eu preciso mostrar isso tudo, pessoal. Olha a estrutura. Essa é a estrutura, então, do Parrot Farm, aqui da cidade de Engenheiro Coelho, São Paulo. Prestem atenção, não só na estrutura, pessoal, que eu gosto de mostrar, mas o capricho. Isso aqui é impressionante, dá uma olhada, olha só o capricho. É grama, folhagens, árvores, estrutura, lá embaixo tem a outra ala, aqui os emus, lá a caravana do Bill, lá atrás. Vale a pena mostrar quando é significativo, a gente tem que mostrar o que a ornitologia nos proporciona de coisa boa. Rodrigo Marcus, isso. Italiano. Seja bem-vindo. Você também é italiano, italiano, né? Sim. Italiano. Seja bem-vindo. Assim, a gente tem sempre uma felicidade enorme de poder descobrir. Eu te conhecia online, pelas redes sociais, mas como é bom você poder viajar o Brasil inteiro e levar a ornitologia, é a divulgação, que Sim. É o que eu sempre quis. E você é um cara querido, porque a gente vê só nas redes, né? E nos recebeu. É muito bom porque você tem um diferencial que nós vamos mostrar, que é o capricho, pessoal, o conjunto da ornitologia. Então seja bem-vindo, obrigado. Eu te agradeço. E você está no Bio aí para o mundo inteiro agora. Não, muito legal. Não. O canal, eu também acompanho o canal de vocês há muito tempo. Eu acho que iniciativas como essa, bom, eu sou criador já há um tempinho na rodagem aí, essas iniciativas realmente de mostrar o lado bonito, o lado bom, o lado realmente da conservação da ornitologia é muito importante, né? E nós, criadores, temos que fomentar, temos que empurrar essas iniciativas o máximo que a gente puder para que isso a nossa voz, né? A gente tem uma profissão hoje polêmica, né? Uma profissão que hoje está aí sofrendo por um lado e tal, e essa divulgação positiva é muito bom para o setor todo, para o mercado todo, né? Então eu é que agradeço pela visita e te dou os parabéns pelo trabalho, porque é muito bacana. Parabéns a você, porque o que eu quero focar aqui hoje porque a ornitologia
também envolve cuidados com suas aves e o bem-estar. Eu vi que você tem um cuidado muito grande com isso. Então nós vamos focar, lógico, nas aves e mostrar tudo isso, né? Porque eu acho que é importante também, né, Rodrigo? Sim, sem dúvida. O bem-estar e deixar um ambiente legal para elas, né? Hoje em dia, os principais pontos hoje da ornitologia, e aí não vou nem falar do Brasil, da ornitologia mundial, ela se baseia no pilar do bem-estar animal, né? Hoje qualquer instituição que lida com fauna ex situ se preocupa com isso, né? Os zoológicos hoje em dia têm grande preocupação com isso, os criadores conservacionistas têm grande preocupação com isso, e finalmente isso está chegando também na conscientização dos criadores comerciais, dos criadores hobbyistas, dos criadores que amam as aves, né? E o fato da gente dizer nós amamos as aves obriga a gente, né, a pensar no bem-estar delas, né? E a ornitologia ela vem evoluindo muito rápido, ela vem mudando de uma maneira drástica nos últimos anos e a gente, né, no Brasil a gente demorou um pouquinho para perceber isso. Por quê? Porque a gente tinha uma cultura muito antiga da criação que veio de passeriforme, que foi traduzida para a criação de psitacídeos, que são manejos completamente diferentes, são situações completamente diferentes. Espécies completamente diferentes. E hoje o bem-estar ele é um dos pilares principais na reprodução. Isso é uma pauta muito falada em criações comerciais de coisas que não tem nada a ver com ave. Por exemplo, você tem estudos, inclusive no sul, na tua terra, na região onde vocês moram, de granjas de porco, que quando você melhora o bem-estar dos leitões, né, colocando brinquedos, modificando o ambiente, modificando o substrato de piso, os leitõezinhos se desenvolvem muito melhor, as porcas criam muito melhor, tá? Então isso é mais do que provado que funciona muito bem para, né, grandes animais, para gado, para cavalo, para outros animais de grande porte. Por que para ave seria diferente? Com certeza, né? Nas aves. E aí quando a gente fala de psitacídeos, a gente tem o principal disso. O psitacídeo ele é uma ave muito inteligente. Não é à toa que fala, que brinca, não é à toa que é o pet que todo mundo adora. Né? E essa inteligência, essa atividade da ave, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser... o ambiente que ela vive precisa proporcionar isso para ela, seja de uma maneira muito simples, seja de uma maneira um pouco mais sofisticada, mais, né, de acordo com o que cada um tem de condições, mas é necessária, né? E eu me preocupo muito com isso, né? A gente já discute isso já há bastante tempo aqui, a RT que cuida aqui pra gente é vinculada a algumas instituições que valorizam muito esse tipo de trabalho e a gente tem isso como uma cultura, né? E os meus funcionários entendem isso não como uma obrigação, pô, tem que colocar o galinho pro bichinho lá comer, tem que colocar o brinquedinho. Não, isso é uma coisa que faz parte do dia a dia dela, né? Não é uma coisa assim, a gente faz porque tem que fazer. E a gente percebe. Você faz com que seja normal, exato, que é o que precisa. Exato, e é lógico, é um pouquinho mais trabalhoso? É óbvio que é, porque você tem que, né, fornecer... deixar a ave entretida, você tem que criar situações, você tem que criar rotinas que fazem com que estimule a ave a se movimentar, a comer de forma diferente. Tá? Isso tudo faz uma diferença danada. Eu posso te garantir que a minha produtividade aqui de reprodução, de aves com problema de pena, de mutilação, diminuiu drasticamente, né, no caso dos problemas, e a parte reprodutiva, a parte de perda de matrizes também diminuiu absurdamente. Melhorou tudo pro lado bom, né? Por causa dessa preocupação com o ambiente, né? E aí entra um pouco do que você falou, a gente tem um pouquinho mais de capricho com a instalação, a gente tem um pouquinho mais de capricho com o manejo, o resultado vem. Dá trabalho, mas o resultado vem. E eu acredito que o pessoal está curiosíssimo agora, hein? Não precisa ficar curioso. Nós vamos agora conhecer, então, as aves aqui do Rodrigo Marcusso, pessoal. Estamos, então, na cidade aqui de Engenheiro Coelho, na Part Farm, que vamos agora conhecer as aves, então, do Rodrigo. Uma das aves, pessoal, um dos psitacídeos grandes mais amados do mundo e um dos mais inteligentes, então, dos psitacídeos, que é o papagaio do Congo. Fala pra nós, Rodrigo, porque você tá com 11 casais, isso é poucos no Brasil, eu viajo muito. Como é que você gosto, como é que esse lado de ter tantos congos? E começa a falar dessa espécie aí que é maravilhosa. Legal. Bom, o nosso logo da Part Farm, ele foi feito em cima de um congo, então eu acho que explica um pouco. Por isso que eu já te fiz essa pergunta. Exatamente. Porque é uma das espécies realmente que eu mais gosto, assim, que eu mais admiro. Né, foi um dos meus primeiros psitacídeos de grande porte.
E admiro justamente por essa docilidade que eles têm, essa inteligência que eles têm, essa interatividade que eles criam com o ser humano, né? E é uma ave incrível, uma ave que ela no ambiente selvagem mesmo, se você olhar o comportamento dela na natureza é único. Em cativeiro também ela tem as suas exigências que são importantíssimas para o bem-estar dela. E quando a gente, né, se propõe a reproduzir essa espécie, a gente realmente tem que estar disposto a entender o manejo que ela necessita, porque ela não é um bicho muito fácil de reproduzir. Ela é uma ave que precisa de condições muito delicadas para reproduzir bem, né, para você ter sucesso com bastante casais e tal. Então, com certeza é um dos psitacídeos que todo criador que tem condições de criar uma ave de médio para grande porte deve investir, porque vale muito a pena. E como são 11 casais, pessoal, o Liminha ele vai passando para nós mostrarmos todos os casais. Enquanto isso, nós vamos comentando o que envolve então essa ave aí, que como o Rodrigo falou, ela é paixão mesmo, porque, como você falou, não é uma ave que tem um custo baixo, é uma ave com valor agregado, até porque são mais raras, mas eu acho que é importante isso também, né? Começar a difundir isso, porque ela está chegando muito como pet, né? Sim. E isso também é interessante até para preservação, chegando um papagaio que é exótico, nas mãos aí das pessoas e que com certeza vai fazer, não desmerecendo o nosso papagaio. Lógico. Mas ele vai ser mais inteligente que o papagaio verdadeiro, por exemplo. Sim. Né? O papagaio do Congo, ele durante muitos anos, ele foi, né, o objeto de consumo mesmo, realmente o sonho de todo mundo que gostaria de ter um papagaio, né? Fora do Brasil, a cultura de criar papagaios do Congo já é muito, muito extensa, já existe há muito, muito tempo. Né, justamente por essa questão de como é legal ele ser pet, né, dele ser bem, de ser uma ave muito dócil, de ser uma ave que aprende muito, né. Hoje um papagaio do Congo, os estudos dizem que ele tem aí a inteligência, o desenvolvimento de uma criança de 4, 5 anos. E vem interagir com qualquer um, eu sou estranho, o Liminha é estranho, câmera. E eles gostam realmente dessa interação com o ser humano. Né? Então, isso ligado à conservação que você falou é totalmente a realidade, porque é uma ave que você pode realmente encontrar ela da maneira legal, você pode, né, comprar de maneira legal, você pode ter ela com uma garantia de saúde, uma garantia né, para você realmente levar um bicho para casa que não tenha problemas. E é uma ave que um criador, né, a gente falou agora do lado pet, mas é uma ave que um criador, quando começa a ver reproduzir, não vai querer criar outra coisa, porque é muito legal. Eles realmente são aves que, quando eles tratam dos filhotes, eles fazem jus à inteligência que eles têm, né? Então eles tratam de forma diferente, eles têm um instinto protetor como nenhuma outra ave tem. Pessoal, um dos grandes apoiadores do canal tá aí também, a extrusada Psitacídeos Nutribiótica. É só você acessar lá o @Nutribiótica-oficial, que você vai encontrar todos os produtos. É isso, Celso? Com certeza, está tudo disponível lá. Muita informação, nós estamos cada dia alimentando mais lá no Instagram também, a página, para a gente poder estar sempre participando aí com a galera. E se usar o Bio 10 ainda lá no carinho de compras, pessoal, tem desconto. Pois é, o Bio já está com isso daí também, hein? Já está com uma vantagem a mais aí, ó. Se você quiser usar, vai lá que você vai ver. Tá aí, pessoal. E o teu sucesso aqui, reprodutivo? Explica um pouquinho. O meu plantel é novo, né? O meu plantel, ele tá, eu acho que ele vai estar na maturidade ideal daqui a 2 anos. Mas assim, eu tenho hoje 4 casais que reproduzem muito bem. De um deles a gente reproduziu 8 filhotes no ano passado. De um casal? De um casal. E os outros, numa média, que foi o primeiro ano de postura, a gente tirou aí 3, 4 filhotes na média, mas, né, uma postura de um ovo fecundado. Mas porque realmente são casais jovens que vieram importados, né, da Europa há 2 anos atrás, 3 anos atrás mais ou menos. E agora eles estão no manejo certo. Então você vê como é que é o trabalho do criador, né? A gente comprou jovem, vai ficar com eles aqui 3, 4 anos. Isso, fala isso pra nós. 3 anos no mínimo para começar a reproduzir. A literatura sempre coloca, né, os papagaios com 3, 4 anos. Eu já tive casos aqui de fêmeas que fizeram postura com 2 anos. Mas os machos, eles realmente, é muito, muito raro um macho fecundar ovo com 3, 4 anos. 5 anos já é
Aí já começa a ficar obrigação, ele tem que fazer a função, né? E aí acima disso é o que a gente tem. Eu tenho um casal aí que já está indo para 7 anos. É um casal super ajustado, é um casal que a fêmea bota, mas ainda não fecundou. E nem por isso ainda a gente descartou a possibilidade, entendeu? Porque cada um pode ter seu tempo, né? Do mesmo jeito que uma menina começa a ovular, começa a menstruar com 10 anos, a precocidade existe nas aves também. Então tem ave que é muito precoce e tem ave que é mais tardia. Isso é uma coisa natural. É uma condição natural. Mas assim, ó, nesse sentido, porque você, dos que eu visito, é um dos que mais tem já papagaio do Congo casais, 11, porque a maior parte dos criadores tem 1, 2, 3 casais, né? Então isso é maravilhoso, mas lembrando, né, passando que tem que ter uma estrutura. Sim. Não pode, vou colocar papagaio do Congo, tem que ter uma estrutura. E lembrando, pessoal, que eles estão tomando banho, olha lá que maravilhoso. Nas imagens vocês vão notar que está saindo uma cerração lá, que é a água, aonde que é o esquema que o Rodrigo tem. Mas assim, falando de estrutura, tem que ter um mínimo para a ave se sentir bem. Isso, ou você trabalha com que tamanho a tua estrutura aqui dos viveiros dos Congo? Legal. Na criação de papagaio, principalmente papagaio do Congo, existem algumas divergências, né? A principal delas uma delas é o que o pessoal costuma dizer, o Congo ele cria melhor em gaiolas pequenas. Na verdade, isso não tem muito lógica. A lógica verdadeira está onde? Está realmente na condição onde aquela instalação vai estar. Né? Ele é uma ave que cria em regiões, né, de floresta fechada, né, nas regiões na África onde a floresta é muito densa. Então, na época reprodutiva, ele é uma ave que adentra na floresta para reproduzir. Então, ele precisa de uma condição de umidade acima do normal, acima do que uma ave australiana precisa, porque a quantidade, né, a região tropical onde ela vive é completamente diferente. Ela precisa de uma... Aqui é a África, né? Exatamente. O continente africano. Né? Exato. E o que a gente está falando quando a gente fala de traduzir o ambiente que a ave vive naturalmente, é você levar para ela um ambiente seguro, um ambiente onde ela tem a privacidade dela preservada. Você pode ver, os viveiros de Congo aqui, eles são separados, diferente dos australianos que eles têm, né, um consegue ver o outro, eles são separados. Aqui tem a parede, pessoal, lá nas imagens. Então eles são aves que na época de reprodução eles realmente precisam da privacidade, tanto é que na África é muito comum, fora da época de reprodução, você vê grandes bandos de papagaio do Congo, todos juntos, milhares de papagaios, e na época reprodutiva cada um vai para a sua área de nidificação e passa aquele período todo lá. Né? Então, o manejo está muito ligado a essa condição ancestral ainda, é uma ave que ainda tem uma ancestralidade muito grande. Então, por que às vezes as pessoas, um gaiolinha, tinha um cara que criava, por exemplo, tem um relato aí de um criador de Portugal, que cria quase que num porão, né? Não é que ele cria num porão, é que na época reprodutiva ele pega os casais dele, coloca naquela área escura, fechada, úmida, que tem uma temperatura controlada. Do habitat lá do país. E na temporada reprodutiva ele vai reproduzir ali. Aí depois, terminou, ele tira as matrizes, coloca em gaiolas maiores, viveiros grandes e fica. Não é que o bicho vai ficar numa gaiola de 1 metro por 1 a vida inteira. Ele vai só criar. Mas aí a gente acaba traduzindo essa informação e o cara pega e coloca numa gaiolinha de 2 metros e fala, eu crio Congo aqui. Só que isso não existe. Para uma ave ela precisa de espaço de voo, né? Ele precisa de um espaço para conseguir de um puleiro no outro, precisa tomar um sol, por mais que seja uma ave que goste de um ambiente escuro, precisa tomar sol, precisa... Né? Então quando a gente pensa numa estrutura... É um conjunto, né? Exato. E quando a gente pensa num recinto para reproduzir ou para manter um animal, a gente tem que dar essas condições para ele. Senão, o que acontece? Você pode ver, tem 11 casais, você pode procurar ver se tem algum deles que tem problema, que está arrancando pena, de mutilação. Perfeito. Eles não fazem isso. Por quê? Porque eles têm um ambiente que eles gostam, um ambiente que eles estão saudáveis, tem entretenimento. E olha o enriquecimento ambiental aí, pessoal. Olha o interessante, olha os troncos no chão, olha os tipos de puleiros. E assim também, as medidas, só para nós encerrar, mais ou menos as medidas dos teus Os nossos viveiros aqui de Congo, eles têm 4 metros de comprimento por 2,20 de altura por 1,30 de largura. Só para vocês terem uma noção, pessoal. Então, o Rodrigo ele tem o bem-estar também, principal dele aqui é o bem-estar animal. Mas voltando agora que eu comecei, daí só encerrei lá sobre os viveiros. Olha esses puleiros, pessoal. Olha os troncos que são colocados dentro.
dentro. Isso é importantíssimo, né? Sim. E eu tô vendo que é jabuticaba, os puleiros? Pois é, acho que eu sou o doido da jabuticabeira, porque todos os meus amigos, tem um colega meu aqui que tem bastante jabuticabeira aqui, numa cidade vizinha aqui em Mogi Guaçu. Toda a jabuticabeira dele que cai lá na plantação, ele me avisa, eu vou com o meu pessoal lá, a gente pica ela toda e traz. Até que eu tenho um estoque lá que tem umas 4 árvores de jabuticaba. Justamente por quê? Porque é um puleiro resistente, é um dos únicos que aguenta esse bicho, né? É forte, né? E mesmo assim, não sei se você filmou ali atrás, tem um puleiro no chão que eles comeram, aí a gente derrubou o puleiro. Sério? Eu não cheguei a ver. Tá bem no chão, eles conseguiram comer, roer. Então a gente usa muito né, a gente tenta trazer itens naturais para os bichos. Os puleiros sempre são de árvores frutíferas. A gente sempre tem um tronco de alguma outra madeira para eles roerem, madeiras que, né, são importantíssimas para fortalecimento do bico, para ele descascar o bico. A gente trabalha, né, para os papagaios, são coisas mais para roer, para destruir, para os australianos. O tronco é para isso também, roer, brincar. Se você vê o que eles fazem nesses troncos, e aí tem a parte de enriquecimento ambiental, que são os brinquedos, os desafios, a gente faz umas bonecas de corda e coloca também durante a semana. Olha, né? Só! O enriquecimento alimentar, onde a gente pendura frutas, pendura coco e põe pendurado no viveiro para eles irem lá e cortarem e comerem o que está dentro. Aqui, por exemplo, já falando em comeram toda a alimentação, mas depois nós vamos fazer imagem. Legal. Fala para mim assim, no manejo alimentar, então, já que estamos na ala dos papagaios, mas especificamente aqui do Congo, qual é que é o manejo alimentar que deu certo para você, Rodrigo? O Congo, ele é como, né, algumas aves, eles necessitam de energia extra. Por quê? Porque são aves que consomem bastante gordura na natureza. Os papagaios, as araras e tal, realmente eles têm um índice de uma necessidade de gordura muito maior. Né? Então, a alimentação de um papagaio do Congo, ela é completamente diferente da alimentação de uma ave australiana. Por quê? Porque o ganho alimentar dele na natureza, ele precisa comer muito, porque ele voa muito, é uma ave pesada, é uma ave que tem um gasto calórico muito grande. Então ela precisa comer alimentos, porque as áreas de alimentação, elas costumam ser muito longas, ele percorre grandes distâncias para concluir a dieta alimentar diária dele. Então ele precisa de gordura. Né? Então é uma ave que ele aceita... Caloria rápida. E necessariamente ele precisa. Então a alimentação que a gente usa, ela é muito baseada em uma ótima ração extrusada, né, na primeira hora da manhã, onde a gente serve, e à tarde vem a alimentação natural. Mas não deveria ser alimentação natural? Não, na verdade o período onde a ave tem a melhor absorção de nutrientes que ela necessita é de manhã, na primeira alimentação. Então a ração, quando a gente confia na ração, a gente fornece ela, porque ela vai absorver todos os macro e micronutrientes necessários. E aí à tarde... ali, né? Tá na ração, tá na própria palavra. E aí à tarde, além da gente fornecer o enriquecimento ambiental, um dos 5 pilares do enriquecimento ambiental é o enriquecimento ambiental alimentar, que é muito importante. Do mesmo jeito que o cognitivo é importante, que o físico é importante, o alimentar é tão importante quanto, porque a vida da ave basicamente é procurar comida. Na natureza ela passa o dia inteiro procurando comida. O tempo que ela não está procurando comida, ela está dormindo. Ela vive para comer. Literalmente ela vive para comer. E aí se você simplesmente bota um potinho de ração, um potinho de água lá, você está tirando todo o estímulo. Então aí à tarde a gente faz aqui as misturas de nozes, de castanhas, a gente entra com substâncias que também tem uma quantidade de óleos benéficos. Sementes especiais, então. Sementes também, sementes especiais, né? Nozes, castanhas, sementes, coco verde, coco seco. A gente tem um amigo que está mandando pra gente frutos de dendê da Bahia, então a gente uma vez por semana, 2 vezes por semana... E se você tivesse acesso ao pinhão, que nem eu tenho lá no... A gente dá, quando o pinhão tá no inverno, que começa a aparecer... O papagaio adora pinhão. A gente põe, a gente coloca, para os papagaios principalmente, a gente dá uma leve cozinhada nele, bem superficial, e coloca para os papagaios. Né? Tudo que é grão, tudo que tem gordura boa, eles amam comer. Né? Então a gente realmente... o sucesso da reprodução de papagaios do Congo ele está ligado à alimentação em 50% do processo, porque ele precisa dessa alimentação farta, variada e com índice de gordura. Lógico, a gente também não vai dar
só gordura pro bicho. A gente tem que ter uma dieta balanceada, mas a dele é uma necessidade de gordura muito acima, maior sim, do que uma acima. ave tradicional. Pessoal, uma aula, olha essa aula de grátis aí que vocês estão ganhando do Rodrigo. Obrigado você que está do outro lado, e nesse momento, se você não deu o joinha ou por acaso a gente assiste, eu sou um dos que às vezes assisto os canais dos meus amigos, acabo me esquecendo de me inscrever, eu tenho que voltar lá. Então dá uma força aí para nós, a gente só pede isso, se inscreva também lá no canal. Aqui como estamos na ala dos papagaios, claro, outro papagaio. E aqui esse papagaio, pessoal, Ecletus, nós vamos começar falando de uma particularidade que vocês também sabem disso. É uma das únicas espécies, pessoal, que tem um dimorfismo totalmente visível, sexual. A fêmea está aqui, Liminha. Ela tá fora do ninho? Tá fora, ela tá no puleiro do ninho. Porque ela tá pra fazer... Você mexeu no ninho, eu tô bravo. Ela tá pra fazer postura. Faz parte. Mas só voltando ao que eu estava falando. De tanto que são diferentes, e você sabe disso, que por mais de uma década lá no passado, você pensava que eram duas espécies diferentes. Exatamente. Mas não, realmente é esse dimorfismo. E com essa beleza toda aí, é claro que o Rodrigão... Ô, Rodrigão, E aí? você vai ganhar brindes, hein? Aí sim, aí sim. Ô, Vandão, o que você vai entregar pro Rodrigão? Então, nós trouxemos Shockmaster, pessoal. lá de Curitiba um ninho, né, que a Shockmaster faz, que é um ninho bem legalzinho, cortadas em máquinas computadorizadas. Tem esse aro aqui que para impedir a ave de roer. Aqui ele abre assim, mas dá para fazer a abertura ao contrário também. Depende do criador se quiser. Tem uma telinha aqui. Aqui é onde vai fazer a postura, o ovo vai ficar sempre centrado aqui, gasta esse corte na madeira, esse corte, opa! E aqui a telinha, né, para impedir a ave de sair. Engenharia pura, né? Engenharia Shockmaster. Veio lá de Curitiba, eu trouxe para você com bastante carinho. Muito obrigado. E muito obrigado por receber a Shockmaster aqui. Já tem dono pra ele. Na temporada eu vou te mandar um vídeo dele cheio de filhotes. Vou passar aqui. Chega aqui, Danilão. Danilão também tem presente. Ampligem, sempre junto com os criadores, sendo muito bem recebido aqui pelo nosso amigo Rodrigo. Obrigado pela visita. Legal, nós que agradecemos a atenção, muito bacana, parabéns aí pelo criatório, pela estrutura, pela qualidade dos bichos. Não, obrigado. E a Ampligem junto aí com os principais criadores, um boné nosso. Tem a nossa anilha que a gente fala da Ampligem, gostaria já de anilhar o nosso parceiro aí, ó. Bota aí. Aí isso. Tem o Bill, hein? Tem o Bill, hein? Ó, como é que faz pra ter uma dessa também? Olha aí, ó. É só entrar na Ampligem lá que tem, pessoal, .com.br. Verdade. Parabéns, E nesse caso, alguns kits de sexagem, material do laboratório. Show. Bastante informativo sobre os exames, né? Pô, obrigado de verdade. Imagina, eu que esse agradeço. bonézão aqui quase não faz sol, né? Que bom, né, pessoal? E é graças a essas empresas também, lembrando sempre, pessoal, que nós temos falando de farinhadas, a biosupreme.com.br, vai estar aqui do lado o QR Code para você entrar em contato, que entrega lá em qualquer parte do Brasil. E é graças a essas empresas que o Bill consegue viajar por todo o Brasil, mostrando a ornitologia. Obrigado, viu? Imagina, eu agradeço vocês todos pela visita, foi um prazer. Alguns eu não conhecia pessoalmente, aliás, acho que a maioria. Foi um grande prazer e as portas estão sempre abertas. Tudo que puder fazer pela ornitologia, contem conosco. E agora, pessoal, continuamos com as aves top, então, do Rodrigão. Fala um pouquinho, porque é fascinante também o papagaio Ecletus, né? É verdade, é uma ave que é incrível, assim, pra mim, né, bom, acho que pra mim e pra grande maioria, é uma das aves mais bonitas do mundo, né, porque realmente ele tem principalmente as fêmeas, o vermelho, o roxo das fêmeas é uma coisa que... Roxo com vermelho quase não se vê em ave. Não, é muito difícil, é muito incomum, né? E é uma ave também que durante muito tempo, na minha opinião, ela foi muito injustiçada no Brasil, né? O Ecletus, ele tinha a fama de ser muito difícil de reproduzir, ele tinha a fama de realmente ter um índice reprodutivo muito pequeno, e uma ave que você encontrava muito pouco e o valor era mínimo, assim, perto do que... Eu acho que no Ecletus o valor hoje que se fala de mercado é justo ao que ele é no mínimo, porque antigamente era muito mais barato. Antigamente um Ecletus, um criador vendia um Ecletus a R$2.500, R$2.800, né? Uma fêmea de Ecletus, acho que é muita injustiça, né? É, pelo trabalho de raridade, né? A gente tem que considerar isso também. Exato, né, e aí a gente tinha essa questão das aves não reproduzirem, porque pegava-se a mesma base alimentar
Pegava-se o mesmo manejo de outros papagaios e aplicava num ecletus, chamando a atenção. Eles querem aparecer no vídeo também, sem vergonha. Então, o ecletus em si, ele foi muito injustiçado durante um tempo. E aí, né, obviamente, as pessoas foram aprendendo a entender o manejo. E hoje eu costumo brincar que o ecletus, né, se você pegar e tiver um casal de ecletus e tentar seguir uma dieta, um manejo igual de um outro papagaio, você não vai conseguir reproduzir, você não vai conseguir ter sucesso nenhum. E além de tudo, ele vai começar a arrancar pena, vai começar a ficar estressado, porque o manejo alimentar dele é muito específico, né? Quem entende isso e quem realmente pratica esse tipo de manejo alimentar acaba tendo sucesso e fala, nossa, parece simples, né? A gente criou, eu tenho 3 casais agora e o ano que vem as matrizes vão... Olha lá, agora a fêmea foi pra lá tomar no balancinho, que bonito. É que o Liminha tá esperto, ele chamou nós de volta, nós estamos seguindo aqui nos bastidores. Exatamente, ela foi tomar banho, ela viu que Mas continua no teu raciocínio então, porque já que tu falou em manejo, ele muda muito em relação lá aos Congo, como é que é? Completamente, é outro tipo de alimentação. Olha aí, pessoal, olha como é interessante quando a gente visita os criadores, só para lembrar a vocês que nós estamos aqui então com o Rodrigo, tá? Ele é um dos criadores aí que eu estou conhecendo pessoalmente, que me impressionou a qualidade então do seu criador, tá? E isso diferencia, né? E a cidade, pessoal, é Engenheiro Coelho, São Paulo, o Partos Farm. Gosto de repetir para o pessoal lembrar disso. Sim. Porque são dicas que você está passando e as pessoas têm que valorizar você. E no chat, no topo do chat, vai ficar fixado então o contato do Rodrigo, que da maneira possível que ele vai poder responder a todos vocês, mas vai estar lá o contato teu para você também conversar com criadores do Brasil inteiro e do mundo. Fala então a diferença. Muda bastante do Congo pro ecletus, né? Sim, com certeza. Você já criou coelho? Não. O que o coelho come? Basicamente vegetais. Bastante verde, bastante vegetais. A gente costuma dizer que o ecletus é um coelho de asa, né? Essa é a grande verdade. O ecletus ele é um dos poucos psitacídeos que se alimentam minimamente de proteína, né? Na natureza ele come muito pouca proteína de origem animal. Ele não come inseto, ele não come outras aves, ele não come, né? Ele não tem fontes de proteína. Sabe que nunca ninguém me explicou isso, olha que interessante. Em alguns casos ele come algumas larvinhas, algumas coisas, quando está com filhote, mas é muito especificamente, né? O sistema digestivo de um ecletus funciona completamente diferente de um papagaio, né? Ele precisa de uma alimentação muito rica em fibras, muito baixa em gorduras, né? Então, normalmente... Ao contrário totalmente do Congo. E a gente vê muito ecletus com problema de pena, né, e de mutilação, e muita gente liga isso ao estresse, muita gente liga isso ao manejo, a ser uma ave estressada e tal, quando na verdade, muitos dos casos é ligado ao manejo e ao excesso de gordura que essa ave come. Eu não acredito. Exatamente. E olha que eu vejo bastante ecletus com falta de pena. Exatamente, entendeu? Então a gente tem muito problema com a alimentação, justamente porque o pessoal bota lá, na época da semente, né, que a semente ainda era a base alimentar de basicamente todos os psitacídeos que a gente criava no Brasil, era semente, água e uma maçã, um negócio de vez em quando. Depois vieram as rações, né? E as rações extrusadas, por exemplo, de alta energia, elas não funcionam bem para o ecletus, porque elas têm gordura em excesso. E o ecletus ele não metaboliza bem essa gordura, ele tem problema hepático, renal, ele tem problema de uma série de coisas que acaba sendo resolvido com a alimentação. Quando a gente entende isso, a gente começa a fazer a alimentação baseada ao que o bicho come na natureza. 100% vegetais, legumes, frutas. Então aqui a nossa base alimentar desse papagaio, ele a base alimentar dele, esse aí tá... Tá molhado? Tomou banho, ele né? tomou banho, tava todo lá. Vamos filmar ele molhado também. Vai lá tomar banho, Louro. E a bonitona tá ali, Maurício, tá bem na boca do ninho. Ela dá umas beliscadas nele, essa fêmea é brava, ela pega o macho de vez em quando, porque e também tem isso, né? Só pra você não se perder, a base alimentar, senão não, a base só me xinga depois que eu interrompo. Manda um WhatsApp, né? Manda um WhatsApp. Não, a base alimentar é basicamente vegetais, legumes, uma quantidade um pouco menor de frutas por causa da quantidade de açúcar
E aí uma boa ração extrusada, né? Uma boa ração para você fazer a complementação dos micronutrientes sem gordura, ou com o mínimo de gordura possível. Olha só. Porque eles não necessitam de gordura extra para sobreviver. O sistema digestivo do Ecletus funciona com muita fibra e muito vegetal. Muito bom. Os ninhos que você usa para toda a aula dos papagaios é esse tipo L, é isso? A gente fez, o Ecletus ele não é Funcionou, como é que é? Isso vale para os congos também, os né? congos, esse é um dos ninhos que é mais utilizado no mundo todo. Né? O Ecletus em si, ele não é muito exigente com relação a ninho. Eu já criei Ecletus em ninhos horizontais, em ninhos verticais. Já criei Ecletus em ninhos, né, aqueles ninhos mais redondos, de tubo, né, quando a gente antigamente pensa... Mas você quer chamar atenção, né? Mostra ele, Maurício. Esse congo tá chamando velho. muita atenção. Ele quer aparecer, não é possível. Olha só. Foi, Louro? Filma ele. O Louro quer aparecer. Chegou a interromper a nossa... Ele quer muito aparecer. Ele quer muito aparecer. Tá chamando a atenção, ele quer aparecer no bio, piazada. Só eu vou ficar de fora, e eu acho que ele ia ficar mesmo, porque nós já tínhamos filmado os cocos. Exatamente, ele quer Ele não aparecer. é bobo, não. Então, resumindo, é um ninho que deu certo, medida, você tem noção das medidas ou não? Tem. Os meus ninhos, eles nunca são muito grandes, né? Tem gente que faz ninho de papagaio gigante. Pois é, isso que eu ia te falar. E esse meu ninho, ele é 25 de profundidade por 50 por 50. É pequeno. Ele é pequeno. Mas na natureza, que buraco é maior que isso para um papagaio? Eu acho que nem acho buraco desse tamanho. E assim, o mais engraçado, às vezes o pessoal manda algumas perguntas, já que a gente falou de ninho, o pessoal manda lá, eu fiz um ninho de 30 por 30 por 60 para uma rosela. Aí eu brinco com a pergunta, falei, que eucalipto ela vai achar para fazer esse ninho com 30 por 30? É muito, né? Então, fica sem eucalipto muito velho. E também tem uma questão que é a seguinte: imagina num ambiente onde você tem cacatuas, onde você tem outras aves australianas pequenas, médias, grandes e etc. Pois é. Você tem um buraco para cada ave, entendeu? Então tá aí, pessoal. Aula dos papagaios aqui no... Olha, chega aí, chegou até... Olha, Maurício. Olha... Esse aí são a gala, pessoal, a cacatua gala, mas até chamou a atenção. Esse é o xodó da patroa. Quando eu cheguei aqui, Rodrigo, assim, por que me chamou a atenção esse casal? Porque as galas, eu vejo muito elas menores. Elas estão perdendo o porte, certo? Sim. E aqui, nesse casal, você está mantendo o porte. Aqui sim é uma verdadeira cacatua gala. Depois eu vou te mostrar 2 filhotes dela. Você vai ver que os filhotes são tão grandes ou, se bobear, tão maiores já. Do ano passado. Farm, pessoal, aqui no Rodrigo. Olha que coisa boa, Engenheiro Coelho, São Paulo. Na ala dos papagaios. Manda abraço aí, pode falar. E agora daqui uns 2 meses elas vão para a parte das cacatuas. Elas estão de passagem aqui, porque aqui, como a gente estava falando de ambiente, esse ambiente é um ambiente para papagaios tropicais, papagaios que precisam de umidade e tal. A cacatua não precisa de umidade, não precisa desse chuveirinho ligado o tempo todo. Ela precisa de uma área mais seca, com bastante sol e tal. Então elas vão para o viveiro novo que a gente está construindo recém. Só que aqui daí, por exemplo, tem mais cacatuas e aqui dela já não tem o chuveirinho, não tem nada disso aqui já. Exatamente, porque aqui elas estão junto com os australianos, mas elas também vão lá para o outro viveiro grande. Né? Então olha só, pessoal, como vai mudando. Lembrando que cacatuas aqui já fala desse casal aqui, já é mutação, tá, pessoal? Fala aí pra nós. Essa é uma gala lutina, né? A gente tem esse casal que veio ano passado. E aqui são os 2 lutinos. São os 2 lutinos. E aí tem outros 2 casais que são o macho é um portador e a fêmea é uma lutina e o outro é só o macho que é portador. E lembrando que os ninhos, aqui vão ser os ninhos delas ou você vai mudar? Não, vai manter aquele ninho ela lá, né? Na verdade esse ninho aqui a gente colocou basicamente para elas começarem a entender o que é um ninho, mas elas estão com 2 anos agora. No outro viveiro a gente vai usar os ninhos certos para as galas. Tá, né? então aqui o reprodutivo delas acho que é um pouco a mais do que o papagaio, me parece. Na verdade, ou é assim, mais ou menos 5, 6 anos? Não, também. Na verdade assim, aquela gala que eu te falei que eu vou te mostrar os filhotes, ela criou com 2 anos e meio aqui comigo. Meu Deus, você me comentou em off. Esse casal de lutina que veio importado com 2 anos, vai parecer mentira, mas ela botou 12 ovos no ano passado. Só que ela tem 2 anos, eu não esperava que fosse... Eu não esperava que estivesse fecundado, mas ela tinha 2 anos de vida. Pois é, então esse casal, mesmo
Com 2 anos e meio, mas e esses ovos todos galados? Não, esse da lutina não estava, pra tristeza do criador, mas também não dava para esperar muito. Aí que né? tá, muito bom. Mas a precocidade vem com o manejo, é o que eu estava falando. Com 2 anos ela fazer uma postura, no 3º ano a gente fica animado, porque o macho já vai estar numa idade um pouco maior. Então você vai, né, fazendo o trabalho reprodutivo para ter o sucesso que você espera. Agora nós chegamos na imagem, pessoal, de um casal também de Cacatua Gala. Aqui trabalha com o portador e na cor. Por quê, pessoal? No lutino, no caso das galas, como de muitos psitacídeos, várias espécies, é sexo ligado. Aqui como um está na cor e o outro é portador, já vai tirar macho de fêmea lutinos. Macho de fêmea lutinos. E é bom, às vezes a gente, na ânsia de tirar as mutações, de reproduzir as mutações, a gente vai cruzando mutação com mutação e a gente vai perdendo porte, vai perdendo tamanho. Que é o que eu falei lá no começo. A ancestralidade, você manter a ave sempre ali junto com uma ave ancestral que seja portadora da mutação, vai garantir com que os filhotes não vão diminuindo de tamanho. Hoje é muito comum você ver, por exemplo, roselas, principalmente as blacks, que é uma mutação que ela realmente vai refinando a ave, no sentido genético da palavra. Você vai cruzando roselas black com roselas black, e hoje você tem visto umas blacks que são desse tamanho, parece Red Rabbit. E os meus amigos criadores europeus, quando eu importei as roselas, as primeiras blacks e as neofemas, eles disseram, não crie essas mutações sendo as duas mutantes. Sempre tenha um portador e um ancestral, um portador e um mutante. Um portador fale e um mutante. isso, que eu falo muito, mas pessoal, o pessoal que o Bill toca sempre no mesmo assunto, mas é isso, pessoal. Exatamente isso. Não é que a gente queira falar que você deva fazer isso, mas se você quer preconizar aves de padrão, mas tem que trabalhar com portadores. Se você quer trabalhar, e aí os criadores de canário podem ensinar a gente com isso. Eles ensinam nós, verdade. Porque os grandes reprodutores, os grandes criadores, eu costumo dizer que costumam trabalhar cor, genética e porte da melhor maneira possível são os criadores de canário. Por quê? O que se baseia numa criação de canário? Quando é canário de porte, é o porte, é manter aquilo, não é mudar aquilo. Quando é uma cor, é realçar essa cor. Então, entender o melhor macho com a melhor fêmea e traduzir isso para a genética da ave. E o psitacídeo é a mesma coisa. Só que o pessoal, às vezes, atropela o samba. Por quê? Porque quer reproduzir aquela ave raríssima ou caríssima e bota lá os 2 mutantes que vai dar tudo. E aí dá uns bichinhos desse tamanho. Os Red Rampant são um exemplo clássico disso. Eram aves gigantes. Hoje em dia você vê Red Rampant desse tamanho. Parece uma neofema, né? Eu vou sempre fazendo a comparação que vai diminuindo. Se você que roda bastante por aí, você deve ter percebido. Os ringnecks também. Hoje em dia é muito difícil você ver um ringneck graúdo, daqueles ringnecks fortes. Ringneck eu acredito que é o maior problema. Agora, quando você pega um ringneck verde num criador que cria os verdinhos, o que você vê? Aí vê o ringneck real. Faz todo sentido. Olha o enriquecimento ambiental, pessoal. Olha o que as cacatuas fazem, olha que maravilha, troncos. Eles pegam lá, olha, o Rodrigo me explicou um negócio interessante. Olha esses galhos de pinos, eu falo pinos, pinheiro, não sei como fala na região. Olha, ela pegou do chão e levou lá no tronco que ela fez o buraco. No próprio tronco. Ela pode até fazer o ninho aí. Era um tronco de... Eu achei que o ano passado ela botava nesse tronco, porque o tronco tava até o chão, entendeu? Ali tem um outro, você vai ver, o tronco tá cortado. Aqui mais um casal, aqui daí são nas cores padrão ancestral, tá, pessoal? Mais um casal de Cacatua Gala. Olha só que ala de papagaios, hein? Dá uma olhada no tamanho dessa ala, vou mostrar aqui, ó. Olha a ala dos papagaios aí, então, aqui do Rodrigo, pessoal. Dá uma olhada. Que estrutura que nós estamos aqui. Vem cá, eu quero encerrar porque nós temos mais do que mostrar depois. Quero fazer o encerramento. Obrigado por você nos receber, porque você viu que é cansativo gravar. Quem está do outro lado, assiste os vídeos bonitões, a gente agradece, viu, Rodrigo? Eu te agradeço também. De nos receber aqui em São Paulo, pessoal. Estamos em Engenheiro Coelho. Cidadezinha muito queridinha aqui no interior, né? Bem pequenininha. Mas muito bonita. Aqui também outro local muito bonito, parabéns. Obrigado. E a gente agradece então pela humildade, porque você passou muita informação e muitas dicas e com certeza quem está do outro lado lá vai te agradecer. Obrigadão. Eu acho que o mercado só cresce assim, com informação e com compartilhamento. Não é verdade? É isso aí. É isso mesmo. Obrigado, um grande abraço, pessoal. Aqui sim, Bill Pássaros é a verdadeira vitrine dos criadores do Brasil.